E hoje, na atividade prevista, que é o treinamento sobre o uso da plataforma Google Classroom, as suas funcionalidades. E então eu gostaria de, primeiramente, né, apresentar o professor Bruno Maziero. Muito obrigado aí pela apresentação. E também eu queria aproveitar e eu também agradecer, primeiro ao convite e também a Fernanda, que está presente aqui, Fernanda Ramos. Obrigada, professor. Ela está presente aqui e ela é a nossa especialista. Aqui a gente vai tratar então das diversas questões que foram levantadas, né? Como criar turmas, como realizar a comunicação, avaliar as entregas dos alunos, como criar atividades, como automatizar o processo de cálculo das notas, se eu precisar alterar a nota, como eu faço, como ele se integra com a agenda, a ferramenta nova do Classroom, que é para avaliar verificação de plágio. Depois, no fim, eu vou tratar também da gravação com o Google Meet, que foi outra questão que foi levantada, e como disponibilizar isso pelo Classroom. Então é isso. Eu não vou ficar usando essa apresentação, vocês têm acesso a ela, então se vocês quiserem já aproveitar e abrir a apresentação, vocês podem ir acompanhando aí ao longo, mas a minha ideia é deixar aqui aberto mais um pouquinho, mostrando para vocês o ambiente mesmo, o Classroom, tá? Então esse é o ambiente na minha conta, tá? Espero que todos já tenham usado. Aliás, alguém que está participando aqui nunca entrou no Classroom? Bom, então eu estou assumindo que todo mundo já conhece Classroom. Quando a gente entra, a primeira coisa que a gente faz é cair nas salas. Aqui eu até escolhi deixar sem aceitar, né? Porque aqui já mostra a disciplina que eu vou ministrar no próximo semestre. Trabalhar nela, eu vou ter que clicar em aceitar, e aí ele leva um dia para disponibilizar essa disciplina por causa da questão da sincronização com a data. Eu vou fazer exemplos em uma outra disciplina. Só para deixar avisado, né? Reparem que aqui está aparecendo 2 vezes a mesma disciplina. É um probleminha que a gente está tendo com a sincronização com a DAC, que já está sendo, a gente já está tomando conta disso, né? A gente já tem um grupo trabalhando corrigir esse código, mas por enquanto a gente está com esse problema, a gente espera que seja resolvido aí quanto mais breve possível. Só complementar, Bruno, nesse caso a pessoa deve aceitar apenas uma instância de cada disciplina, então aceitar uma dessas que ela queira trabalhar dentro do Classroom e a outra ela recusa. Se ela tiver muitas duplicações, aí ela pode entrar em contato pelo e-mail ggtsup@unicamp.br informando que ela tem muitas duplicações no Classroom, depois de ter aceitado pelo menos uma de cada, e aí a gente vai rodar uma rotina automatizada para pagar todos os convites. Isso. Beleza, pessoal? O e-mail ggtsup acabei de colocar no chat. Primeira etapa seria aceitar a disciplina. Aceita, no dia seguinte ela está disponível para vocês. Aí vamos aqui pegar uma disciplina, por exemplo, que eu ministrei esse semestre. Primeira coisa que a gente vê quando a gente entra na disciplina é o mural. E no mural é onde você pode colocar informações para os seus alunos, né, e conversar com ele. Fazer isso é muito simples, é só clicar aqui, você pode digitar que você quer falar com seus alunos, você pode inclusive escolher para qual aluno você quer enviar, em geral a gente deixa para todos, e você consegue inclusive adicionar vídeo, links, arquivos, como para todas as atividades e postagens do Classroom, você consegue programar. Então você pode, se você clicar aqui em postar, isso vai instantaneamente, aparece no mural e é enviado por e-mail para os alunos. Se você clicar em programar, aí você pode definir quando que esse aviso vai ser disponibilizado, tanto na página quanto por e-mail para os alunos. Isso é sempre automático, tá? Qualquer mensagem que você coloque no mural vai sempre aparecer também vai ser enviado por e-mail para os alunos. Professor, se você quiser usar aquela turma do tutorial, aí você pode terminar o teste, postar, não tem problema nenhum. Mas eu não sou professor dela. Aqui a gente já pode ver ao vivo, né? Então, se a gente entrar em pessoas, reparem que eu não sou professor, eu estou apenas eu estava como aluno. De toda forma, eu estou como aluno e é interessante ver que o aluno também pode compartilhar. Só que a diferença é que o aluno não tem como definir, porque o aluno compartilha para todo mundo. A gente pode ir buscar um vídeo no YouTube, que é, por exemplo, uma das minhas aulas, posso adicionar. Então aí os alunos já vão, como se fosse um aluno compartilhando com outros um vídeo. Então aí eu posso postar isso. Então fica disponível agora para todos os alunos esse aviso no mural. Então isso também é outra informação importante, né? Se seu pad não estiver inscrito na sua disciplina, você pode pedir para
incluir o PED aqui como professor, e aí ele vai ter todas as autorizações. Sobre a adição de colaboradores à disciplina, ou de outros alunos, eu tentei algumas vezes adicionar pessoas que não tinham o domínio da área. Foi habilitado recentemente, eu acho que esse ano ainda, que o CCUEC acabou aceitando que a gente pudesse usar esses e-mails externos, mas anteriormente não dava mesmo. Foi por causa de um evento de inovação. A gente acaba não divulgando muito isso, mas... Agora tá no vídeo, Fernanda. Agora tá divulgado. Dá para usar. Mas eu acabei de receber um e-mail, então funcionou. Eu não sei se isso poderia para professor, né? Eu acho que professor deve ser... Eu acho que não, também. Ó, estamos fazendo tudo ao vivo. Ao vivo. Uhum. Dá sim. Acabei de receber um convite para ser professor no meu e-mail pessoal. Então, voltando, a gente entra, tem as atividades. Na primeira vez que a gente entrar, uma coisa a se fazer é clicar aqui. Então, vir na engrenagem para a gente poder ajustar as configurações da turma. Você pode trocar o nome, pode colocar uma descrição sobre o que é isso. Sessão e sala, em geral, ainda mais agora, não faz sentido, né? Você pode definir um espaço para ter um link fixo para o Google Meet. A gente vai falar sobre o uso do Meet mais tarde, mas aqui já fica definido, né? Na primeira vez que você entra, ele tem essa carinha aqui, né? Ele não tem o link. Então, você vai clicar em gerar o link do Meet e aí ele vai aparecer aqui como esse link que você pode compartilhar, mas também todos os alunos, quando eles entram, eles têm aqui já o link definido. Uma vez que você habilita essa opção, os alunos podem entrar no link da disciplina, né? Aqui por cima. Isso também é novo, isso entrou esse semestre. Eu não sei se quando é disponibilizado esse link do Meet, se o professor fica como organizador do Meet. Acho que o ideal é a gente criar o convite pela agenda, que a gente vai ensinar mais para frente na apresentação. Isso, ou de fato o professor não fica como gestor da turma. Então tem uma desvantagem que a gente vai comentar mais para frente. Aqui são informações sobre o mural, sobre como você quer mostrar as informações, né? Se o seu aluno pode comentar ou se ele pode postar, e como você apresenta essas informações, e aí cada um pode ajustar como desejar. E aqui no fim tem a opção da avaliação. Então, como você vai fazer o cálculo das notas? A gente também vai entrar nisso mais para frente, mas já dando um gostinho. É importante definir aqui se você vai querer usar o sistema de cálculo de notas do Google Meet, do Google Classroom, e você pode falar que ele simplesmente soma todas as notas ou que ele faz uma média ponderada. E para ter média ponderada, a gente vai ter que adicionar categorias, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente também. E sempre que você fizer qualquer alteração, clique em salvar e tá pronto. Então, já vimos como funciona o mural, já vimos as configurações, já mostrei como é a gestão de pessoas. Agora a gente vem para a parte principal, né, que é a gestão das atividades. O teu curso remoto, né, que tem evitado usar o termo EAD aqui, ele vai ser, de fato, ele acontece aqui nessa aba atividade. Então é aqui que você vai postar as atividades e os materiais para os alunos acompanharem seu curso. Para criar uma atividade, basta vir aqui em criar e definir o que você quer subir. Pode ter as opções de atividade com teste, uma pergunta rápida, postar material. O tópico é só uma questão de organização, tá? Então aqui como está aparecendo esse matemática em módulo 1, isso é porque a gente definiu um módulo aqui, tutorial, adiciona. Então apareceu aqui um novo módulo, eu vou jogar ele mais para cima, mas reparem que tem essas tarefas que não estão linkadas a nenhum módulo, elas vão aparecer sempre em cima. Aí eu vou criar uma atividade. Qual que é a diferença de atividade para atividade com teste? A atividade com teste vai abrir um Google Forms, tá? Um formulário interno, né, ao Classroom, onde o aluno vai poder responder as perguntas. A atividade, então, tem a seguinte cara. Você vai dar um título para sua atividade, vamos dizer atividade semana 1. Aqui você fala qual é a atividade. Você pode adicionar, caso deseje, um vídeo explicando a sua atividade ou um documento, né, um link, ou abrir um
ir no Google Drive e pegar um documento da sua pasta. Então, tem várias opções aí para você linkar. Imagina que eu tivesse um doc aqui que já tivesse pronto, poderia dizer que esse doc aqui é a minha descrição. Então, aqui está a descrição para o aluno. Você pode definir quem que vai receber essa tarefa. Em geral, mandamos para todos os alunos, mas caso você queira dividir por grupos e cada grupo fazer uma atividade diferente, isso é possível aqui. Define quanto vai valer essa atividade. Isso é importante caso você vá usar o cômputo automático de notas, né? Então, a gente tem que definir aqui quanto vale essa atividade. E aqui você pode definir quando que a atividade vai ser entregue. Então, vamos dizer que essa atividade tem que ser entregue até a próxima sexta-feira. E eu posso dizer, inclusive, até qual é o limite de horas. Vamos dizer que eles têm que entregar até o meio-dia. Então, está definido aqui. O tópico é só uma questão de organização. Então, a gente pode falar que essa atividade pertence ao tutorial IQ. E aqui tem algo novo, né? Que é a rubrica. Para atividades dissertativas, pode ser importante você já deixar avisado o aluno como vai ser a correção. Então, quais são os pontos que você vai avaliar e como você vai avaliar. Pode criar uma rubrica onde você define o critério. Vamos dizer que um dos critérios do trabalho é a organização. E aí você monta a sua rubrica, né? Então, bem organizado ou mal organizado, isso vale 10 pontos e esse vale 0 ponto. Estou chutando, inventando uma rubrica aqui. Posso adicionar um novo critério. Aí eu falo que os pontos. 10 pontos se tiver muito claro, 5 pontos se tiver médio, 0 se tiver ruim. Salvo. Coloquei uma rubrica a mais aqui, eu posso sempre incluir esse critério. Então tá aqui. Agora eu tenho uma rubrica. Quando o aluno abrir o Classroom, isso é uma diferença do Classroom, né? No Moodle você tem a opção de visualizar como aluno. No Classroom você não tem verificar plágio, tá? Então já tinha, inclusive, uma das perguntas era sobre isso. O Classroom agora, para questões descritivas, né, dissertativas, você pode definir que você vai fazer uma verificação de plágio ou originalidade, né? Então ele compara o texto que o aluno enviar entre os alunos da sua turma com textos da internet. Então, se você clicar aqui, ele te diz que você tem 2 atividades com relatórios restantes. Por quê? Essa ferramenta, o Google te dá 3 opções, 3 chances, por assim dizer, de usar o relatório de originalidade em uma turma. Então, é uma ferramenta que você tem que usar com certa parcimônia, por enquanto, mas você, então, pode definir que você vai usar o relatório de originalidade. E aí ele te entrega uma comparação entre as diversas submissões. Então, aqui mostra como que o aluno visualizaria a rubrica. Aí, quando o professor vai fazer a avaliação, o professor pode simplesmente clicar um desses 3 botões e aí vai se somando, né, e já gera automaticamente a nota do aluno. E o aluno vai ficar em azulzinho, enfatizado, qual que foi a caixa que o professor escolheu, tá? Depois a gente vai ver isso daí. Coloquei título, expliquei, coloquei a descrição como um anexo, caso necessário, nota, data, escolhi o tópico só para organização, vou lá e crio a minha atividade. Então agora minha atividade aparece aqui na minha aba do tutorial. Fiz alguma coisa errada, preciso mexer nela, eu venho aqui nos 3 pontinhos e vou em editar. Eu posso mudar tudo que eu tinha definido antes. Sei lá, como resolvi com os alunos que eu vou dar um prazo um pouco maior. Posso vir aqui e mudar. Isso, quando é colocado o prazo na atividade, ele aparece na agenda também do aluno. Eu ia falar da agenda daqui a pouquinho, mas isso já fica então formado aí que vai aparecer no Google Agenda também. Antes de mostrar a agenda, eu queria mostrar só mais uma coisa, que é se eu criasse uma nova atividade, aquela lá, eu postei ela imediatamente, mas às vezes a gente quer já deixar tudo preparado, então eu posso falar, e nota, eu posso colocar uma data sem horário, tá? Então, vale até às 11h59 daquele dia. E eu posso, em vez de criar a atividade, eu posso programar essa atividade. Então, notem, eu tenho uma data de entrega e eu posso aqui definir quando que essa atividade vai ficar visível para os alunos. Então, por exemplo, a minha atividade 1, ela terminava no dia 7. Eu posso falar que essa atividade daqui vai ficar visível para os alunos a partir do dia 7. Ela ficava, vamos dizer, a partir das 3h30. Tá bom. Então, eu deixo programada. E a atividade 2, então, tá aqui e ela fica em cinza porque ela ainda não está disponível para os alunos. Mas ela já está lá e no dia 7 ela vai aparecer. Eu poderia jogar ela aqui para a organização, jogar ela para o tutorial. É equivalente a quando eu estou gerando a atividade, definir qual que é o label, né? Qual que é todas as atividades do Classroom são sincronizadas com a agenda do Google, né? Nossa agenda da nossa conta. Então, se eu clicar aqui em Google Agenda, ele vai abrir a minha agenda. Só que aqui eu vou ter que incluir, tá aqui, né? Tá vendo? O tutorial Google Classroom tá habilitado. Então, quando eu vier 7, que era o dia que eu tinha falado
que era a entrega, está marcado aqui, ó, já aparece automaticamente na minha agenda, e no dia 7 tenho a entrega da atividade semana 1. Posso, inclusive, entrar... E para os alunos aparece também, né? Isso, tanto para o professor quanto para os alunos. E aquela segunda atividade, ela está programada, então ela ainda não aparece. No momento que ela ficar disponibilizada, ela vai aparecer. O calendário é tudo automático. Qualquer atividade que você gerar e definir data, ela já vai automaticamente aparecer no seu calendário do Google. Sempre lembrando que é importante a gente entrar na nossa conta do Gmail da Unicamp. Você está nos ensinando vamos dizer assim, a utilizar da melhor maneira possível o Google Classroom, né? Uhum. Mas os alunos sabem fazer isso? A nossa experiência é que eles se viram muito bem nesse ambiente, mas nós também temos, assim como a gente tem esse tutorial para os professores, existe um tutorial para os alunos, tá? Foi preparado pelo site. No site do EA2, na página de ensino digital, tem o tutorial. É o ensino digital 2. Vou já mostrar para vocês. Acho que está em Avas, né? Avas. Então, os alunos também têm um tutorial disponível para eles. Obrigado. Esse dos docentes, ele está um pouco desatualizado, né? Então, até estava comentando com o Ítalo que a gente aproveitou essa oportunidade aqui para refazer o tutorial, e ele vai ser, então, esse tutorial que eu estou apresentando para vocês vai ser disponibilizado aqui. Você havia perguntado se é possível visualizar como aluno, né? Não tem essa opção no Classroom. Um truque que você pode fazer seria incluir seu aluno, seu e-mail atual como aluno, e aí você consegue visualizar como aluno. Existe alguma maneira de eu conseguir acessar que alunos acessaram a atividade? Não. Que visualizaram a atividade? Visualizaram. Não dá. Também não oferece essa opção como Moodle. Eu sei que tem alguns relatórios que estão disponíveis, né, para o administrador do G Suite, mas para você ter acesso, você tem que abrir um chamado para o CCUEC, porque assim, nem nós que somos do GGTE temos acesso a esses relatórios. É isso aí, como obter o relatório dos alunos no Classroom, né? De acesso, né? Eu coloquei no outro slide que ele não tem a funcionalidade, que os administradores, eles têm acesso a alguns relatórios, e aí os tipos de relatório disponíveis estão nesse link que eu coloquei, e tem o link para abrir chamado logo aí abaixo. Sobre a apresentação, você chegou a mostrar o código QR Code para eles escanearem e conseguirem baixar, Bruno? Mostrei no começo. Legal. Aproveito para fazer essa comparação, né, entre Google Classroom e o Moodle. O Moodle ele é muito mais flexível, pode adaptar e ajustar muito mais coisas. Em contrapartida, ele é mais difícil de usar. Então, acho que essas duas opções que a Unicamp dá, né, ou o Moodle ou o Classroom, você tem que meio que definir se você quer usabilidade, se o Classroom é suficiente para você, ele vai ser muito mais fácil de trabalhar com ele, de colocar atividades, colocar conteúdo, muito mais rápido nesse sentido. Agora, o Moodle te dá mais ferramentas, apesar dele tomar mais tempo, né? É um processo um pouco mais laboroso para colocar uma atividade no ar, tem mais cliques, mais opções, ele vai te dar também maior flexibilidade. Bruno, eu vi uma dúvida aqui no chat sobre pessoas que aceitaram disciplinas duplicadas na área. Uhum. No caso, quem aceitou as duas vai precisar escolher uma delas e arquivar. Caso alguma delas já tenha alunos adicionados, assim, já esteja aparecendo com alunos, arquiva outra. Aqui, deixa eu mostrar, se você vier qualquer disciplina, vamos imaginar essa disciplina aqui. Essa daí, por exemplo, tem um aluno, e as duas estão com 0, então tanto faz qual a pessoa vai aceitar. Mas se uma tem 10 alunos e a outra tem 0, recusa. Se você já aceitou, você arquiva a que tem 0, depois que aceita, para arquivar. Clique. Posso vir aqui, né, numa disciplina que já acabou, eu venho arquivar. E aí ela vai sair daqui. E por acaso, se você quiser arquivar as dos anos anteriores, dá para fazer isso. E aí, clica naqueles 3 tracinhos no canto esquerdo, no menu esquerdo, ali no menu hambúrguer, que a gente chama. Clica aí para mim ainda não abriu. Aqui embaixo tem umas arquivadas, aí daria para acessar por ali. Dá para arquivar também sem problemas antigas, para você não ficar com muita coisa aparecendo. É o que eu costumo fazer, né? Então, vocês reparem que aqui as de 2017, 18, 16 estão todas arquivadas, para não ficar... Isso, melhor, ficar mais organizado. Bom, agora próximo item que a gente queria falar é sobre criar uma atividade com teste. Então, todo o processo de criação dela é igualzinho da atividade, né? Para uma atividade sem formulário,
o aluno vai ter vai visualizar isso aqui. Então, tem a rubrica, tem o nome, a explicação aqui em cima, quanto vai valer aquela atividade, a rubrica, caso você escolha por rubrica. E o que o aluno vai fazer para entregar a atividade? Ele vai clicar aqui em adicionar, e ao clicar em adicionar, aparece a opção de subir um arquivo ou de gerar um arquivo novo, um Google Docs, ou um slide, ou uma planilha do G Suite. E aí, outra coisa que é sempre importante é que o aluno, depois de subir ou gerar o arquivo, a resposta dele, ele sempre tem que clicar ou marcar como concluído. Às vezes acontece do aluno subir o trabalho e não marcar como concluído, então para você não aparece como entregue, mas o arquivo está lá, sabe? Dá para a gente ver, inclusive, quando ele foi carregado. Acontece do aluno esquecer, ainda assim dá para a gente acessar o arquivo que ele submeteu. Mas é sempre bom lembrar os alunos que eles precisam enviar a tarefa para uma atividade com teste. É que ele já automaticamente gera um Google Forms, né? Um formulário, onde você pode gerar a tua atividade, prova, o que quer que seja. E você pode definir aqui se você vai querer importar as notas. Significa que ele já linka associa esse formulário ao Classroom. Clicou em cima, ele vai abrir o formulário, você pode começar a editar o formulário. Então, começar a sua prova, ou seu testinho. Se você faz a sua planilha de notas aí no Google Classroom, tem jeito de você exportar para o sistema SIGA na DAC? Ou não? Automaticamente não. Não tem, tá. Não. Obrigado. Você teria que baixar essas notas e depois subir. O SIGA não recebe, né, importação. Obrigado. O SIGA você tem que informar aluno por aluno. Vou começar aqui minha primeira avaliação. O que eu tenho que fazer? Aqui já está minha primeira pergunta. Aqui eu estou gerando uma pergunta de múltipla escolha. Esqueci o A. Tudo bem, coloca a opção A aqui. Agora, a ordem também pode ser, não é importante, porque você pode vir e falar que você quer ordenar aleatoriamente, tá? Para dar uma embaralhada aí com os alunos, para não ficar um pescoçando o outro, você pode pedir para ser apresentado em ordem aleatória as respostas. Eu quero fazer uma correção automática, tá? Isso daqui é um testinho. Eu venho aqui em chave de respostas. E eu digo qual que é a minha opção correta. Você quer a opção B. Então já está aqui. Todo mundo que clicar em B vai receber 5 pontos, por exemplo. E eu ainda posso colocar um feedback da resposta. Dá para eu colocar um link ou um vídeo explicando se o aluno errou, você quer dar um feedback rápido, já pode colocar aqui um vídeo, por exemplo. Uma diferença do Classroom para o Moodle é que o Moodle permite você colocar um retorno para cada alternativa errada. O Classroom não, você só tem uma opção para qualquer das alternativas erradas, ele vai receber o mesmo texto, tá? Eu posso falar que agora, eu quero fazer uma nova pergunta, mais uma pergunta, eu venho aqui em adicionar pergunta. Tem uma lista de possíveis tipos de perguntas, né? Você pode pedir para ele escrever uma resposta curtinha ou escrever algo mais longo, pergunta 2, e uma caixa de texto para o aluno responder. Uma prova, se o aluno quiser deixar em branco, ele pode deixar, né? E tem esse íconezinho aí do lado de duplicar e o de excluir também, né? Caso ele queira duplicar, né? Do lado do obrigatório tem o de excluir e tem um que parece o duplicar. Isso. Duplicar. Uma segunda questão igual já está aqui. Quando você coloca 5 pontos, você está dizendo que se ele acertar a resposta B, está correta. Mas, por exemplo, se são várias questões corretas, vamos dizer que a A seria correta e a C também seria correta. Se em vez de eu dar simplesmente 5 pontos para ele se acertou a A e a C, eu quisesse mudar essa forma de correção e dizer assim, aquele errou, cancela uma certa, por exemplo, para não dar totalmente uma nota integral para que ele tenha acertado todas as opções corretas. Até onde eu sei, o Forms não permite isso, né, Fernanda? Ele tem como você cadastrar uma pergunta, cria mais uma pergunta. O Moodle permite fazer esse tipo de coisa. Clica no múltipla escolha e troca ali para caixa de seleção. Então, múltipla escolha, na verdade, ele não permite que o aluno escolha várias coisas, ele é uma única escolha. E caixa de seleção é o que vai permitir para o aluno escolher mais de uma resposta certa.
quando tem mais de uma. Cadastre algumas e vamos colocar a chave de resposta, por exemplo. A e a C estão corretas. Pode dar ponto com uma pontuação distinta para cada um, né? Todas as certas vão receber o mesmo valor. Tá vendo? Aqui já dá para ver que a primeira questão ele embaralhou a ordem. A segunda questão eu não pedi para embaralhar. Aqui ele mostra quanto vale cada questão. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu quero a A e a C. E aqui eu respondi a A, que está errado. O aluno fez a prova, ele pode ver a pontuação. Então já está lá falando que ele errou a A e ele acertou a A e a C. Então, ele não dá nota parcial quando há mais de uma resposta correta. O Classroom ele é mais simples, mas ele tem suas limitações, né? Aqui eu estou permitindo que ele envie uma nova resposta. Então, agora ele já corrigiu. Então, tá os 5 e os 10 pontos. Total de 15 pontos, como eu linkei, depois ele já aparece automaticamente. Continuando aqui, então, tem essas diversas opções de atividades, porque ele é pensado para fazer questionários, né? Pesquisas, não necessariamente avaliações, mas dá para trabalhar principalmente com múltipla escolha e respostas, né? Aqui, então, você tem essa abinha das perguntas, que você está preparando sua prova, e você pode, depois que você já liberou a prova para os alunos, você pode entrar aqui para ver as respostas dos alunos. Então, ele vai te mostrar como que está a pontuação, o que cada aluno, como os alunos responderam cada questão, e dá para também ver como cada aluno respondeu a prova. Então, eu escolho aqui em cima qual aluno que eu estou vendo. Quando o aluno fizer o login para responder a prova, então aqui em cima vai aparecer o nome do aluno, as respostas dadas por ele. Dá para você vir aqui e mudar a nota. Falar, não, ele respondeu 2 de 3, então ele vai receber 5. Eu posso fazer isso manualmente. Fazer uma correção manual, você diz. Exato, corrigir a posteriori. E aqui eu posso olhar por perguntas. Então, às vezes, você quer corrigir cada pergunta, aqui vai aparecendo a pergunta de cada aluno, a resposta, desculpa, de cada aluno. Outra coisa importante é a gente sempre, antes de concluir, de terminar a prova, né, de enviar, a gente tem que entrar nas configurações. Várias opções aqui, que é sempre bom se for fazer uma avaliação com os alunos, que vale a nota, é sempre bom pedir para limitar para uma resposta. Ao fazer isso, você também está limitando que só alunos da Unicamp possam responder, só os alunos da sua turma. Aqui é sempre recomendado que eles só possam fazer uma pergunta, a não ser que tenha um teste que você queira que o aluno possa alterar depois. Coletar endereço de e-mail lá em cima é importante, né? Também marcar. Né? Colocando coletar endereço de e-mails, eu vou conseguir, quando eu chego nas respostas, e for em resposta individual, por exemplo, aqui vai aparecer o e-mail e o nome do aluno que deu essa resposta. Continuando, então, as configurações do formulário, como ele é apresentado, você pode colocar uma barra de progresso, pode embaralhar a ordem das perguntas, né? Então, a gente tinha embaralhado a ordem das questões, e aqui a gente embaralhou a ordem das respostas, possíveis respostas. E aqui a gente pode também embaralhar a ordem das perguntas. Se você quiser fazer o questionário com várias páginas, aí para isso é útil aquele mostrar barra de progresso, para quando vai de página em página, uma pergunta por página, aí é legal para ele saber, eu já fiz 30% da prova ou não. É importante, então, se você quiser fazer isso que a Fernanda falou, que vai mostrar uma pergunta por vez, então tem que programar isso daqui, e aí incluir aqui uma sessão. Por exemplo, eu vou dar uma disciplina eletiva, em princípio, dirigida aos alunos de Química. Se um aluno de uma outra unidade quiser fazer como ouvinte, sendo aluno da Unicamp, tendo RA, evidentemente, eu posso matriculá-la, né? Matriculá-la não, mas enfim, eu posso autorizar ela a participar, a ter acesso ao material colocado no Google? Sim, você teria que vir você vai ter que vir em pessoas, alunos, adicionar o seu aluno. Pode colocar qualquer aluno. Ele tem a lista de todos os alunos. Voltando aqui ao formulário, se você quiser organizar para que cada resposta mostre apenas uma questão, você pode ir colocando seções que vão dividindo, então, o teu texto, e aí fala que essa questão pode deslocar, né, mudar a ordem. Dá para definir se, quando ele chegou nessa sessão, ele vai para uma outra, dá para embaralhar um pouco as coisas. Isso é mais usado em pesquisa, né? Teria que começar a programar aqui a tua prova. Isso. Não sei se você pode mostrar, ir para a sessão com base na resposta. Então, para quando está fazendo alguma pesquisa e respondeu não e quer para ir para uma sessão... Dentro da resposta do aluno, para onde você quer que o aluno vá? Eu quero que ele vá, por exemplo, responder mais detalhes sobre... Mas você tem interesse em ir nesse formulário? Ele respondeu não. Aí você vai perguntar, por que não? Entendeu? Colocar mais uma pergunta. Aí iria para essa sessão que teria essa pergunta. Mas aí não sei se isso seria usado para uma avaliação. Não, para
avaliação para testes, não. Só para uma pesquisa de feedback, talvez, da matéria dele, alguma coisa assim. Eu utilizei, na realidade, essa opção aí, queria compartilhar com os colegas. Eu fiz o seguinte, para evitar, obviamente, um aluno copiar coisa de outro, o que eu fiz foi, eu criei múltiplas sessões, e aí eu tinha uma pergunta obrigatória, já na abertura do formulário, em que ele fazia uma continha com o RA. Dependendo do valor dessa conta, ele ia para uma versão específica da prova dele. Cada aluno, ligeiramente diferente. A prova era a mesma, eu mudava, obviamente, o exemplo, mudava a conta, etc, para fazer. Então, assim, isso para mim foi útil para você individualizar a prova para cada um. Outra forma, talvez, seria cadastrar a atividade só para alguns alunos. Quando você escolhe para quais alunos aquela atividade vai estar disponível, você cadastra só para alguns. E aí gerar vários tipos de formas. Se for gerar avaliação, você faz uma avaliação para cada aluno. Tem diversas maneiras aí de tentar criar essa alternativa. Mas só de você embaralhar as respostas e a ordem das perguntas já dá uma dificultada também. Liberar nota, aí tá lá, posteriormente, depois da revisão manual. Também tem... Isso é também importante mencionar, né? Então, se do jeito que está agora, como a gente viu, o aluno clica em enviar e aí ele pode ver a nota e as respostas, né? Você pode dizer que ele só vai ver a nota e a resposta depois que terminar o prazo da avaliação. E você pode definir que ele também não veja quais são as respostas erradas ou respostas corretas. Que ele só veja a nota total. Então, e aí você pode ir escolhendo o que você quer mostrar para o aluno como feedback para ele. Mas já deixando avisado, né? Então, teria essa opção aqui. Mas para isso requer um hardware específico, né? Esse Chromebook, que é um laptop da Google. Institucionalmente, a Unicamp não tem Chromebook. Criamos a nossa prova, já configuramos. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte do teste, né? Do quiz. No semestre passado, eu usei bastante na minha disciplina, e depois da aplicação, eu revisava o gabarito, né? Antes de divulgar para os alunos. Sim. Em algumas questões, eu chegava a mudar, né, o gabarito. Eu tinha colocado uma resposta correta e eu mudava. Só que na hora que eu liberava para os alunos, aparecia a resposta errada ainda como correta. Você sabe se isso é algum bug do sistema? Eu acho que talvez já ele tem um recalcular agora ali, importar, não tem, Bruno? Quando eu importava, né? Quando eu importava as notas, aí ele levava a nota correta, né? Considerando o gabarito que foi modificado. Mas para o aluno, continuava aparecendo que a resposta que ele indicou ainda era correta, né? Então eu recebia uma chuva de questionamentos de e-mails dos alunos perguntando, né? Mas qual que é a resposta correta? Ou por que a minha resposta não está correta, não foi contabilizada? Eu achei que fosse realmente um bug do sistema, né? Me parece. Tá bom, então. Mas aí, esse tipo de coisa, quem corrige é a própria Google. Nós não temos ingerência sobre... Tá bom. Aqui dá para você informar um problema, ou estando dentro do Classroom, ele, além de informar um problema, ele tem também, ou solicitar e aí dá para vocês também sugerirem mudanças, né, para o Google Classroom. Então já fica aqui a resposta então. para a Fernanda também, né? Que a Fernanda perguntou o que acontece se clicar na interrogação. Que você pode ter uma explicação sobre o Forms ou informar um problema para a Google. E aqui cai na central de ajuda, né? Está até no fim do tutorial, está lá. Uma das primeiras ações, se não sei fazer alguma coisa, pode pedir ajuda para o Google. Bom, formulário feito. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Se você fizer uma cópia, você vai fazer uma cópia do form inteiro. Pode mover para a lixeira. Gerar um link que você já vê uma simulação de já tudo preenchido para ver como ficaria, dá para imprimir, adicionar colaboradores, então colocar outros professores que possam também ver as respostas ou também editar esse questionário. Lembrando que o Forms já vai estar liberado para todos os professores do curso, tá? Então todos os professores vão poder editar. Com certeza. Em complementos também dá para instalar alguns plugins, né, que tem disponíveis, alguns são grátis, outros são pagos. O Forms fica, não somente Forms, tudo que você gera todos os arquivos extras que você está gerando dentro do Classroom, mesmo os arquivos que os alunos carregam, fica tudo disponível aqui nessa pasta da turma no Google Drive. Complementando, essa pasta da turma é uma pasta do professor que só ele enxerga. Ele pode deixar alguns arquivos que ele pretende disponibilizar como atividade aí nessa pasta. Exato. Então aqui já tem, aqui
a gente está usando esse curso para outras coisas, né? Então aqui já mostra os vários quizzes que foram criados. Então aqui está o quiz de hoje, né? Atividades, você também pode fazer uma pergunta rápida. Quando você fizer a pergunta, você só tem 2 opções, que é uma múltipla escolha ou resposta curta. Isso daqui é para você fazer uma enquete com seus alunos, posso mudar o horário, o ajuste aqui do lado é igual às atividades. E, por fim, também dá para a gente adicionar materiais, PDFs, vídeos, link para alguma página que você quer que o aluno leia. Você pode criar um Google Docs e com isso acho que a gente viu o principal de atividades. Só aproveitando, né, da mesma forma que o Forms, sempre se tiver uma dúvida, o primeiro local para procurar é aqui. Você pode informar que teve algum problema ou ir para a central de ajuda. Agora acho que é a parte de notas, né? Exato. Quando a gente for fazer a nota, como eu já tinha dito no começo, a gente vai ter que definir como vai ser a avaliação. A gente pode dizer que a gente quer para fazer a somatória das notas, que a gente quer usar uma média ponderada, e aí eu preciso definir quais são as categorias. Então vamos dizer que eu tenho testinhos, e os testinhos vão compor 20% da minha nota. Aí eu vou ter simulações, que compõem outros 20% da nota. E aí eu tenho a avaliação, comporiam os 60% restantes. Eu tenho que definir, já logo no começo, como que vai ser a composição da minha nota final. E só mais um detalhe, ali tem o mostrar a nota final para os alunos. Depois que você corrigir tudo, você pode habilitar ali para que os alunos vejam a nota, né, no final de tudo. Então aqui eu acho que não vai aparecer nada no momento, porque não temos nenhuma atividade com notas, né? Mas ele mostra aqui todas as atividades que foram feitas. Essa daqui, por exemplo, é uma que tinha uma data de entrega que já passou, né? Era 15 de março. Então ele está mostrando aqui que ninguém entregou. Ninguém fez e entregou a tarefa. Então vamos criar aqui uma nova atividade, falar que é um testinho, agora aparece a categoria da nota, então que antes não estava aparecendo. Então aqui eu tenho que falar que isso é um testinho, esse testinho vai valer 100 pontos ou 10 pontos, define aqui qual que é a nota máxima dele, colocar que pertence ao tutorial e que tem que ser entregue até semana que vem. Criei a atividade. Então agora esse testinho, ele entra, quando eu for fazer a conta automatizada, esse grupo de testinhos agora vai valer apenas 20% no cômputo total. Eu teria que... Aí o ideal é editar cada uma das outras atividades que o aluno tem e categorizar, né? Inserir a categoria da nota. E dá para ver aí, ó, no meio ali, qual que é a categoria que ele tá, ó, testinhos ali. Então já dá para ver quais você já classificou e quais ainda não. Eu poderia, claro, ver num que eu já coloquei e não tinha, eu posso falar que isso daqui é uma simulação. Então, quando o aluno responder, depois que terminada, né, feito a entrega, eu posso vir aqui para a gente poder ver. Então, o que vai acontecer? Eu posso entrar na página de correção do teste. Então, vai mostrar aqui todos os alunos que devem fazer o teste. Aqui não tem mais muito o que fazer porque os alunos não entregaram o teste ainda. Já adiantando, eu posso dar a nota para o aluno. Poderia abrir o trabalho. Se eu tiver com rubrica, eu já vou dando nota. Ele já calcula automaticamente aqui a nota para mim. E aqui tem um detalhe, né? Eu alterei a nota, eu vou precisar devolver a nota do aluno. Assim como o aluno tem que enviar a tarefa, eu também preciso confirmar que eu estou devolvendo. Se eu quiser falar, dar um feedback para o aluno, também posso. E então, aquele que eu acabei de dar a nota, né, aquela atividade, aparece aqui. Então, já está automaticamente, já tem a nota dela e o Google já está calculando a nota geral. Com todas as atividades feitas, a gente vai ter, então, aqui as notas dos alunos. Para cada atividade, a gente não consegue baixar essa planilha daqui. A gente consegue, para cada atividade, baixar as notas. Tá? Seguindo aqui, eu poderia, aqui também na nota, falar que dá a nota para os alunos. E no fim, ele vai já dar o que se ele não devolver a nota. Na hora que eu devolvo, essa nota é válida, ela já é usada no cômputo da nota final. Bom, não tem muito segredo essa parte aqui. Ele vai simplesmente fazer a média das atividades com o mesmo label e vai depois ponderar essa nota. Ô Bruno, eu falhou minha internet aqui, eu vi no finalzinho que você estava explicando como que você pondera as notas. Aonde que você entra, onde que a gente entra para fazer aquilo? Desculpa, eu perdi. Para ponderar, por exemplo, um vale 20%, outro vale 50%. Você vem na engrenagem do Classroom. No fim
das configurações. Joia. Aí aqui você tem que definir que você quer uma ponderada por categoria e incluir as categorias que você vai usar. Dentro das categorias, ele vai fazer uma média simples, tá? Então, ele vai fazer a média de todos os testinhos, a média de todas as simulações. Ele não te permite fazer nada mais complexo do que tirar uma média. Do Moodle, que você poderia, por exemplo, criar um grupo e falar, esse daqui eu quero a nota máxima. O Classroom é só realmente a média e depois o ponderado de todas as categorias. Acho até bom a gente falar, né? Quando você entrar em Class, se eu quiser mexer nele, eu vou ter que sempre ver no... Reparem que eu consigo definir quem que vai poder acessar o meu... O Paulo está perguntando se existe uma forma de controlar as ações dos alunos em um determinado tópico da disciplina. Por exemplo, eu gostaria que o aluno fizesse um teste apenas depois de ler o material, ou que fizesse um segundo teste apenas após ter tirado uma nota mínima no primeiro. O Classroom não permite isso, né, Fernanda? O Moodle permite. O Moodle você consegue fazer esse tipo de configuração. O Classroom não te dá essa opção de controle de acesso nesse nível. O controle de acesso que a gente tem no Classroom é o controle de acesso do Google, né? Somente definir se eu quero que seja restrito à Unicamp ou se ele vai estar aberto para qualquer e-mail acessar. Esse é a única controle que a gente tem aqui. Então, aqui já está aparecendo que você fez a prova. Então, aqui eu estou dentro do Forms, né? Olhando as respostas. Eu poderia falar que eu quero só a resposta. E aí você consegue dar nota, né? Eu vou liberar... Porque você tinha definido nas configurações, né? Que você só ia aparecer para mim depois que você liberasse. A nota só é válida depois de uma revisão manual. Está salvo. Aí eu venho aqui, vejo que está ok, libero a pontuação. Sobre notas, era isso que a gente queria mostrar. Assim, não tem muito segredo, a avaliação funciona, né? Você diz aqui para ele liberar a pontuação, aí ele já vai incorporar essa nota ao quadro de notas lá do Classroom, e aqui você tem a opção também de baixar as respostas dos alunos. O Google Classroom, ele apenas pode ser utilizado para atividades de ensino de graduação e de pós-graduação, ou se algum docente for dar um curso de extensão, o aperfeiçoamento, ele também pode ser utilizado? Pode ser utilizado, mas ele não é automático, né? Então, se você quiser usar para outro tipo de curso, você vai precisar criar manualmente a tua sala. Aí você define aqui o nome e depois, quando você entrar nessa nova turma, você precisa convidar os alunos. Para convidar o aluno, você pode simplesmente fornecer esse código daqui ou enviar um convite para ele. Então, o aluno, se ele entrar no Classroom e definir esse código, aí ele está pedindo para entrar na sua sala. E o restante continua tudo como você explicou, certo? Sim. O restante tudo igual. Só a diferença é que a gente tem um programa de sincronização com a DAC que cria e importa as pessoas automaticamente para as turmas de graduação e pós. Todo o resto é gerido pela Google, inclusive. É importante ressaltar que todo o servidor que hospeda o Classroom não está na Unicamp, tá? Ele é gerido pela Google. A única coisa que a Unicamp faz é fornecer os dados de turmas e alunos através de uma API do Google para fazer a criação automática das turmas. Fora isso, é tudo gerido pelo próprio Google. Inclusive, se acontece alguma alteração, alguma mudança, isso independe de nós no GGTE, né? Que, diferente do Moodle, que para fazer atualizações, para incluir plugins, isso passa sim pelo GGTE, porque ele está numa máquina que é gerida pelo CCUE. Responder uma outra questão que foi levantada, que era sobre o banco de questões, que também que é muito usado no Moodle, né, que você cria várias perguntas e aí você pode escolher um subgrupo dessas perguntas para o aluno responder, ou você tem atividades, né, questões de anos anteriores que você quer reutilizar. Isso o Google Classroom não tem, tá? Então, se você quiser criar algo que se pareça com um banco de questões, aí é necessário usar um plugin externo que está disponível aqui nesse slide. Lembrando que todos esses plugins externos, o GGTE não tem como dar suporte, tá? A gente não consegue manter atualizado com a quantidade de plugins que tem disponível para todas essas ferramentas do Google. Aí outra coisa que me perguntaram, que pediram para a gente comentar, foi a questão da integração com o Book Widget, que é uma extensão
para o Google Classroom. Mesma coisa, a gente não pode dar suporte, mas caso alguém queira, é possível fazer a instalação, né, essa sincronização, porque basta você instalar esse plugin no seu Chrome. Para usar o Book Widget, você vai precisar acessar o Google Classroom pelo browser da Google, pelo Chrome, e instalar essa extensão. Ela não é gratuita para professores, ela é gratuita só para os estudantes. Aí, para saber os preços, tem esse link aí, bookwidgets.com/price. E a Unicamp não tem conta com eles, né? Não tem uma licença institucional. A outra questão que foi levantada foi sobre usar o SafeExam. SafeExam Browser é um browser, então é como um Firefox, como um Edge da Microsoft, ou como um Chrome, o Opera é um outro browser, com a diferença que esse browser, quando você abre ele e você inicia a prova, ele não permite que você abra que você saia daquela tela. Então, ele fica travado na tela da prova até que a prova termine. Para isso acontecer, o site que está mostrando a prova tem que ser sincronizado, né? Tem que funcionar com esse browser. E o Moodle é compatível com esse tipo de funcionalidade. A gente está avaliando como fazer a instalação do instalação do plugin para que o Moodle da Unicamp funcione com o SafeExam Browser. O Paulo está perguntando se o aluno pode usar 2 browsers simultâneos. Com o SafeExam Browser, não. Se ele tiver um segundo positivo na mão, aí não tem o que fazer, né? Então, se ele quiser... Se ele tiver com o celular... Se ele tiver com o celular na mão, ele vai continuar acessando o celular dele normalmente. Então, essa é uma solução. Aqui a gente está entrando no mundo do proctoring, né? Que é como é chamado em inglês, quando você fica cuidando da prova. Tem diversas soluções aí disponíveis para olhar o aluno durante a prova. A Unicamp não tem nenhuma licença institucional para isso ainda, está em avaliação, mas mesmo que venha a ser comprada a licença de alguma dessas soluções, ela vai ser usada com parcimônia, porque é algo bastante caro. Tá? Então, onde a gente está avaliando que isso provavelmente será usado são nas provas do Centro de Línguas, porque elas valem como uma certificação. Então, aí é importante ter o Proctor. Mas para avaliações, a gente recomenda que vocês usem outras formas de avaliação. E a gente pode discutir um pouquinho sobre isso também. Ele só está acessível para usuários de Windows, Mac, então, que é uma das coisas que preocupam a gente, é que alguns dos nossos alunos usam Linux, e aí por causa disso eles não conseguiriam instalar o SafeExam Browser e não conseguiriam, talvez, realizar a prova. Então, talvez tivesse que ser necessário que o professor fizesse algum questionamento para os alunos de qual sistema operacional eles usam, antes de habilitar para uma prova, caso isso... A solução do SafeExam Browser, ela é boa para quando você controla a máquina, quando você controla o computador que o aluno está fazendo a prova. Então, num laboratório de informática, é uma solução viável. Para essa época de pandemia que os alunos estão em casa acessando do próprio hardware deles, a gente não tem como obrigar que ele tenha esse browser instalado. Então, não é uma solução boa para nós nesse momento. Outra coisa é que ele também não funciona, o SafeExam Browser não funciona com o Google Classroom. Então não tem essa sincronia. O Google Classroom, como a gente já tinha comentado, ele tem uma solução própria, que é quando você tem um Chromebook, que é um laptop da Google, com sistema operacional próprio da Google, aí você consegue pôr aquela opção e aí o aluno não consegue sair da página da avaliação durante o... Sobre aqui, o Paulo mandou uma outra questão sobre o sistema de verificação de plágio da Google. É isso mesmo, ele funciona procurando aquele conteúdo nas bases de dados disponíveis, abertas, que o buscador da Google tem acesso. Se você quiser outra ferramenta que consiga buscar em repositórios fechados, não necessariamente todos, mas um pouco mais do que a Google, a Unicamp tem uma licença Turnitin, chama Turnitin. Para acessar o Turnitin, você precisa pedir uma conta para a biblioteca. A outra solução para verificação de plágio é usar essa ferramenta aqui.
E aí, tá aqui nessa página da SPU, tem mais detalhes sobre como você faz isso. Você tem que entrar em contato com a bibliotecária da sua unidade para ela liberar o acesso. O Torneirinha, a gente tem um número de licenças relativamente pequeno, tá? Então, é uma coisa que não dá para ficar usando descontroladamente, tá? Mas para fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, 1, 2 vezes também durante o curso, funciona bem. E a gente está em discussão para rever a quantidade de licenças e, eventualmente, até linkar o Turnitin com o Moodle. Então, isso ainda está em processo de avaliação pela CGU, mas pode vir a acontecer, tá? Eu não tenho como dar uma data aí. A razão por que ele não foi instalado ainda é a questão de licença, tá, Paulo? Caso que, uma vez que coloque no Moodle, a gente acredita que vai aumentar muito o uso e a Unicamp tem um número de licenças limitado. Por isso que ele ainda não foi linkado, mas a CGU está em negociação aí para avaliar, aumentar o número de licenças. Aí uma outra pergunta que foi feita foi sobre como escrever equações no Classroom. Não dá para escrever equação diretamente no Classroom, mas o que a gente sugere é vocês usarem uma dessas 2 opções aqui de páginas web, onde você consegue escrever equações. Essa é como se você estivesse escrevendo em LaTeX. Essa outra, o Equation, é um pouco mais poderosa, né? Ela cria um link que você pode fornecer, dá para fazer várias atividades dentro dessa equation também, mas a ideia é que você gere a imagem, coloque sua fórmula, ele vai criar a fórmula como uma imagem, e aí você usa essa imagem para incluir no seu trabalho. Pode abrir por exemplo, se quiser fornecer vamos fazer uma múltipla escolha, eu posso, na múltipla escolha, por exemplo, colocar já uma figura, baixar a foto. É um pouco trabalhoso, tá? Mas e aí você consegue, fala que eu vou subir uma foto, tá aqui a pergunta, já tem a fórmula incluída. E aí você pode colocar a fórmula também nas respostas. Então, se você quiser colocar na resposta, você faz o mesmo procedimento. E aí vai aparecer agora a figurinha aqui, né? Isso é um defeitinho dele, que sempre que você coloca a imagem e não coloca nada, vai ficar aparecendo a opção 1. O que você pode fazer é colocar um ponto aqui, por exemplo, que aí não aparece nada. Aparece só o pontinho, né? E aí o aluno pode clicar escolher qual fórmula ele quer para a resposta. E agora vem a última parte aqui, que é como gravar uma aula no Meet, tá? No slide anterior, a gente colocou também um tutorial de como criar questionários dentro do Moodle, né? Tem uma página aí que tem todos os materiais, e aí é só acessar a opção de criação de questionários, tem um manual bem passo a passo de como fazer os questionários no Moodle. Né? Exato. Assim, de novo, mais uma vez, as duas ferramentas, os 2 AVAs, né, os 2 ambientes virtuais estão disponíveis e é um critério do professor escolher se ele quer o Moodle, que oferece mais ferramentas, mais flexível, permite, por exemplo, incluir fórmulas no texto. Ou o Classroom, que é mais limitado, mas de mais fácil edição. Então, agora, uma outra questão que tinha sido comentada era como colocar as aulas, né, que foram gravadas. Então, se o professor fez uma atividade síncrona, abriu uma sala do Meet, gravou e pediu para gravar, e depois quer disponibilizar isso para os alunos, como que funcionaria. Então, a gente recomenda que sempre vocês abram as salas síncronas pelo calendário, porque quando você cria ela pelo calendário, o professor é o gestor da sala. E com isso permite que você silencie ou tire da sala qualquer pessoa. Então, caso tenha um ataque que não acontece com muita frequência não, mas caso precise, entrou alguma pessoa que não deveria estar naquela sala, você tem a capacidade de tirar a pessoa se você criar o Meet aqui pela agenda. Então você cria uma atividade como você faz com a agenda, clicando no horário, define aqui o nome que vai ser, tem que sempre ser bem específico no nome, porque senão se você simplesmente dar um nome simples, você está mais sujeito a alguma pessoa indesejada entrar na tua sala. E aí você... Falam que o ideal é não colocar nomes, deixar em branco e clicar no criar, que aí fica mais difícil de adivinhar.
Você tem um nome mais um nome aleatório. Mas ou se não, coloca um nome que não vai ser facilmente repetido. Você pede para, clicando aqui, adicionar videoconferência, ele já vai criar a sua sala no Meet. Então aparece essa opção aqui, agora já com o endereço da sala. Você vai agora adicionar as pessoas. Aqui você precisa adicionar os convidados. Então eu falo que eu quero ter uma videoconferência, ele já vai criar aqui o nome dela, e aí eu posso colocar os convidados. Quando eu colocar os convidados, se você quer chamar todos os alunos da sua sala, da sua turma, você pode, por exemplo, vir aqui e falar P. Você tem que colocar o mesmo nome da tua sala no Classroom. Ele já vai me mostrar aqui ó, a opção da minha turma. Então eu posso colocar que toda a minha turma do Classroom está convidada para este evento. Você pode mexer em outras coisas aqui, né? Como uma atividade normal do salvo. Eu posso enviar um e-mail. Sim, eu vou enviar uma mensagem para todo mundo que vai ter essa aula nesse dia. Notem aqui, eu já recebi, inclusive, o convite para essa aula. Porque eu recebi isso aqui porque eu estou como professor e como aluno daquela disciplina, né, desse tutorial. E por isso eu recebo esse dos dois. E aqui eu vou entrar na minha sala. Aqui é como... Eu não vou fazer isso porque senão vai confundir com o que eu estou fazendo com o Meet. Criamos a reunião. Gravamos a reunião, como está sendo feito agora. Sempre pedir o consentimento de todos. Quando você for terminar de gravar, pede para interromper a gravação. E aí, onde vai parar essa gravação? Ela fica no seu Drive. Então, você vai ter que, para acessar ela, você geralmente... Então, você vai sempre, quando você clica em interromper, você recebe um e-mail com o dado, o nome da sua gravação e aonde você vai encontrar essa gravação. Então, entra nesse e-mail. Você pode aqui pedir para abrir a pasta do Drive que tem a gravação e aqui está a gravação disponível. Como que eu faço para colocar essa gravação no Classroom? O ideal é que você simplesmente peça o link, você deixa essa gravação lá no Drive, assim você não precisa ficar mexendo com arquivos grandes. Pega o link dessa gravação, então você clica nela com o botão direito, pede para criar um link compartilhável. A gente recomenda que vocês deixem restritos ao domínio Unicamp, e aí... A menos que tenha convidados de fora, aí teria que alunos externos. Mas se for uma sala de uma turma de alunos da Unicamp, a gente recomenda que você restrinja o acesso ao domínio Unicamp, copia o link e aí volta no Classroom, vai em material e pede para adicionar um link. E aí coloca o link que você tirou do Drive ali e está disponível então para os alunos. Por que a gente quer mostrar isso? Para mostrar que dá para disponibilizar os vídeos sem precisar baixar ou subir arquivos grandes de vídeo. Então ele já está tudo disponível no Drive, consegue fazer isso. Mesmo no Classroom, se você, no Moodle, se você quiser disponibilizar o seu vídeo, estiver usando o Moodle e não o Classroom, quiser disponibilizar seu vídeo lá, a gente também recomenda que vocês usem esse princípio de fornecer o link, deixar o vídeo no Google Drive e fornecer o link, por causa da restrição de espaço que a gente tem no servidor. Se a gente começar a colocar muitos vídeos compridos no Moodle, também a gente acabaria com o espaço de disco dele. Se entrar pela sala, não dá para saber de quem será a propriedade do vídeo? Não. Infelizmente, não. Se você vier aqui e entrar... Porque aqui essa sala não tem um link gerado, né? Vamos gerar ele e eu vou fazer um teste aqui. Vamos abrir duas salas ao mesmo tempo. Vamos ver se... Não tem problema abrir duas, não. Retiro aquilo que eu acabei de dizer. Usar o link da sala permite que você faça isso. A gente recomenda... Posso dar uma sugestão? Isso aconteceu no meu grupo de pesquisa. A gente tem uma sala de aula que nós montamos para trocar e-mails e postagens e... E-mails não, mas conversas, né, entre o grupo. E nós descobrimos na prática que se a pessoa entrar pelo link do Meet, tá aqui, né, colocado na sala de aula, o dono vai ser a primeira pessoa que entrar. Uhum. Quem entrar primeiro nessa sala de aula aqui, nesse Meet que está nesse link, vai ser a pessoa que pode permitir outras pessoas a entrarem. O administrador. Vai ser o administrador, exatamente. Perfeito. Então tá resolvido o teu problema. Por isso que a gente recomenda que seja sempre aberto pelo calendário, porque assim
é quem criou a atividade que vai ser o administrador. Melhor é não usar essa opção do Meet. Essa opção. Essa opção de criar esse link, quiser tirar ela, aí teria que vir em configurações e desativar. Não, é o Meet lá embaixo, ali, ó. Desce um pouquinho mais. Ali, ó, visível para alunos, você tira o visível. Eu apertei no lugar errado, né? Aqui é o código, aqui é para permitir aluno externo. Para gerar o código e um link para que as pessoas acessando pelo link já entrem direto na turma. Ele tá invisível para os alunos. Isso, já melhor. Outra coisa que você pode fazer é criar o link na sua agenda, não convidar os alunos, né, daquilo lá e programar para ser postado o link da reunião no fórum em um determinado horário que você já teria entrado e aí seria o primeiro a entrar e já põe para gravar você mesmo, antes do horário que é de tem esse problema também, né? O Google vai sair uma atualização do Meet, eles estão prometendo até o fim de setembro, tá? Que vai... Sim, vai ter bastante novidades. Eu vou colar o link aí das novidades no chat daqui a pouco. Ele vai ficar mais parecido com o Zoom. Eles vão copiar várias coisas do Zoom, como fazer breakout rooms, né? Fazer as salinhas, aumentar o gerenciamento. Então, talvez esse tipo de coisa vai ser alterado até setembro. Hoje, a gente pode utilizar até 40 minutos, né, de meu conhecimento, para fazer alguma live via Zoom. Utilizando o Google Classroom, dá para utilizar o Zoom? O Unicamp pretende fazer ter alguma alternativa ao Google Meet? Primeiro, o Classroom é independente do sistema. O Classroom nunca vai gerir, vai ter uma reunião, uma videoconferência dentro do Classroom, tá? O que ele faz é te dar o acesso para o Meet e ele só funciona com o Meet. Se você quiser criar uma atividade no Zoom e compartilhar com os alunos, você pode vir e colocar, por exemplo, gerar uma atividade onde você forneça o link, coloca aqui que vai ter uma atividade, você fala a data, coloca aqui nas instruções um link. E aí os alunos vão todos ter acesso àquela sala do Zoom que você criou. A Unicamp não tem nenhum plano de ter uma conta institucional do Zoom para toda a universidade. Tá? A ferramenta de videoconferência oficial da Unicamp é o Google Meet. Algumas faculdades possuem conta do Zoom, não sei se esse é o caso do IQ, isso não vem da reitoria, tá? E é cada unidade que define. Essa questão de 40 minutos ela acontece somente para contas para o acesso livre, né? Processo grátis do Zoom. Quando a gente está com mais de uma turma, por exemplo, no semestre, né? Vou ter duas turmas, vou estar administrando duas disciplinas. Sim. Os vídeos vão entrar sempre na pasta Meet Recordings sem divisão. Não tem como organizar isso por disciplina, né? Não, vai ser... Na verdade, ele vai cair no Meet Recording da sua... Se você gerar na agenda, ele vai aparecer na sua conta institucional, né? Mas dentro da minha pasta do Drive do Meet Recordings, isso não vai estar organizado por disciplinas ou por eventos, por nada, né? Tem que manualmente toda vez pegar o link da gravação e disponibilizar individualmente toda a aula, né? Sim. Quando você dá um nome para a reunião, aí fica um pouco mais organizado. Quando você cria o Meet e você digita o nome, melhora um pouco. Se você não digitar nome nenhum, aí ele fica aquele meio codiguinho gerado da reunião, né? Isso, Mas aí eu poderia, por exemplo, pegar, eu posso organizar a minha pasta do Meeting Recordings e aí disponibilizar o link da pasta direto para os alunos, sem ter que ficar disponibilizando vídeo por vídeo. Eu acho que é melhor não fazer isso, porque se você gravar uma reunião com algum outro professor, ela ficaria na mesma pasta e você ia acabar disponibilizando todas as suas gravações para os alunos. O melhor é fazer cada vídeo individualmente, ou mover para uma outra pasta dentro de Meeting Recordings, né? E aí compartilhar só aquela subpasta. Exato. Então, a ideia era essa, criar uma subpasta com as disciplinas e aí disponibilizar essa subpasta uma única vez para a turma, e aí automaticamente a turma tem acesso aos vídeos daquela subpasta. Isso, aí pode ser. Você pode já deixar o acesso a todos livre para todos, mas eu recomendo que aí você sei lá, com qual frequência, mas toda semana ou duas, você coloque um aviso ou uma atividade para os alunos, para tentar manter eles seguindo o cronograma. Se o aluno quiser ver tudo antes, fica à disposição, mas você dá pelo menos um ritmo para ele. Não,
tô falando de aula síncrona, porque eu sempre dei aula síncrona, né? Melhor usar uma sub... Quando eu faço gravação de uma aula, tem alguma garantia, o Classroom me dá alguma garantia de que se eu disponibilizar essa aula gravada no Classroom para os alunos, eles só vão ter acesso pelo Classroom, eles não vão conseguir reproduzir em outros meios? Tem alguma ferramenta desse tipo? Você teria que compartilhar, em vez de você pegar o link, você teria que compartilhar com os e-mails dos alunos, para que só eles tivessem acesso. Se não, com aquele link, tendo o link, ele poderia passar para outras pessoas de fora da Unicamp e elas terem acesso a assistir sua aula. Então, mas acontece o seguinte, se eu disponibilizar no Classroom o arquivo, uma vez que eles baixam o arquivo, eles podem reproduzir onde quiser, não é? É por isso que a Fernanda falou de você compartilhar com limitar. Não, mas poderia ser qualquer um. Vamos fingir que qualquer quiz desses aí, ou um arquivo desse, dá um botão direito, compartilhar. No compartilhar, você adicionaria as pessoas, deixaria todos como visualizador. Talvez não esse arquivo, talvez ele não tenha tantas opções. Numa pasta comum do Drive, você consegue ter isso, alterar, colocar resto, né? Deixar só as pessoas que já tenham acesso. Tinha também uma parte de não permitir download, acho que deve ficar ali naquela rodaninha, talvez, ou não? Ele fica desabilitado. Eu sei que, estando numa pasta comum do Drive, que não é vinculada ao Classroom, ele permite mais configurações. Por exemplo, a pessoa não vai conseguir baixar, ela só vai conseguir reproduzir no navegador, e aí só quem está dentro dessa lista de permissões conseguiria ver. Agora, para não baixar, uma outra opção é colocar no YouTube. Só que aí no YouTube você teria que baixar para o seu computador, subir de novo para o YouTube, e aí você coloca como não listado no YouTube. Mesmo não listado, se você divulgar o link e ele passar para outras pessoas... Ele pode... Também, outras pessoas podem acessar. Também pode dar acesso. Tem um GT, né, um grupo de trabalho da reitoria que está avaliando qual é a melhor forma de divulgação das aulas. Vai justamente nessa linha de como permitir, como melhor distribuir, ou ter uma regra geral da universidade de como fazer a distribuição dos vídeos de uma forma segura, baixando e compartilhando os arquivos. Se tiver qualquer dúvida, este daqui é o e-mail do GGTE, né, ggte.sup.unicamp.br, de suporte.